Mais uma vez, a Rádio Sucesso abre espaço para os prefeitos eleitos para a gestão 2013-2016 de alguns municípios aqui da região Centro-Oeste. E os nossos ouvintes, os moradores da cidade de Carmo da Mata, vão ter a oportunidade de conhecer e saber de fato qual é a atual situação do município. E nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio Sucesso o atual prefeito do município para contar para a gente como ele encontrou a situação do município de Carmo da Mata. A situação ela é muito complicada, né? A gente vai ter que já entrar dentro dessa atual administração, né, com um grande desafio. A nossa preocupação é enorme e de início a gente teve que aplicar no nosso município um choque de gestão, onde a gente vai ter, que fazer uma economia grande, cortar gastos para poder a gente colocar a cidade, em ordem. Para vocês terem uma ideia, Carmo da Mata hoje é uma cidade que tem um orçamento em torno de 16 milhões de reais. Hoje nós encontramos uma dívida em torno de 13 milhões de reais. E o que nos preocupa mais, que além dessa dívida, é as condições que a gente encontrou a nossa prefeitura. A nossa cidade em si, Carmo da Mata. É uma cidade onde, sequer no dia 2 de janeiro, possuía um veículo com condições para poder estar trafegando, nas nossas rodovias. São 26 veículos totalmente sucateados, aqueles que teriam a mínima condições de se trafegar, estavam lá sem a mínima condições, porque não encontrei nenhum strep, nenhum macaco, nenhuma chave de roda, nesses veículos. Falando em Secretaria de Obras, quando eu tive a oportunidade de chegar nessa secretaria, ali o funcionalismo sequer não tinha uma ferramenta para iniciar o trabalho. Não existia sequer um enxadão, uma pá, um carrinho de mão para que eles pudessem trabalhar. Mas já tive a alegria, porque era de costume de administração passada estar oferecendo uma refeição todo dia, no início do serviço na nossa prefeitura a esses funcionários. E já tinham mais de 4 meses que ali não era oferecida essa refeição. Começamos no dia 2 com essa refeição, tive uma boa conversa com esses funcionários esses que estão com atraso de salários e atrasos até muito significantes. Hoje a Prefeitura de Carmo da Mata, existe 100% do funcionalismo que não recebeu o dezembro e o 13º. Nós temos uma grande parte que não recebeu novembro, dezembro e 13º, e temos uma pequena parte que não recebeu setembro, outubro, novembro e 13º. Quando a gente se fala de funcionário, existe um quadro que nos preocupa muito também, com relação hoje ao nome de vários funcionários, com a inadimplência no comércio. Porque são funcionários hoje que têm empréstimo consignados em vários bancos da região. O que acontecia? O prefeito anterior efetuava o pagamento do funcionário, descontava dele aquele consignado e não repassava para o banco. E hoje, o que aconteceu? O banco simplesmente colocou o nome desse funcionário no Serasa, no SPC, dificultando a vida de todos os funcionários. Isso também aconteceu no próprio sindicato hoje, que é o sindicato responsável do funcionalismo de Carmo da Mata, que é o CITRAN, onde o prefeito anterior havia descontado dos seus salários o repasse do sindicato e não repassou também. Essa dívida hoje junto ao CITRAN, ela ultrapassa 400 mil reais, que hoje foi uma apropriação em débito do prefeito atual, com relação não só aos empréstimos consignados, mas com o repasse desse direito que era do sindicato. E tem várias coisas que me chamou a atenção também, Ana, com respeito, dentro do prédio da prefeitura,
Só para ter uma ideia, hoje nós iniciamos, né, o serviço da Prefeitura na parte da manhã. Serviço esse que não se encontrava em Carmo da Mata, que a Prefeitura só trabalhava na parte da tarde. No dia 2 de janeiro já iniciamos o trabalho, né, dando o horário correto, que são 8 horas. E lá me deparei, né, quando eu cheguei para poder dar início ao meu serviço, não tinha uma linha telefônica funcionando, todos os telefones cortados, né, linhas aí que passava de 6 meses que não efetuava o pagamento. Aí começou a me chamar a atenção sobre esses gastos. Peguei uma média mensal de telefone, né, de uma prefeitura de um porte pequeno igual o Carmo da Mata, onde telefone fixo tinha um gasto em média de R$8.000, e os telefones celulares, que era usado pelo prefeito, vice e alguns secretários, que estavam ultrapassando até R$15.000 mensais. Então era um gasto aí acima de R$23.000 no mês. Já iniciei, né, um plano para poder organizar esse meio de comunicação. Voltei, alguma linha já está funcionando na nossa prefeitura, só que eu resolvi, para ter um controle, coloquei um PABX, né, junto à secretária, onde ela vai ter um controle de todas as ligações, onde eu espero estar reduzindo, né, um gasto grande aí nesse custo de telefone, mas não só em telefone, né, eu fui surpreendido com gastos violentos lá, principalmente com diárias, né, diárias essas efetuada pelo prefeito, pelo próprio vice e secretários, onde ultrapassava até R$1.500 numa simples viagem em Belo Horizonte, enquanto um próprio, né, motorista da saúde estava lá com 2 anos de atraso nas suas diárias, que eram a diária aí no valor de R$25 dia, né, de uma viagem em Belo Horizonte. Mas o que mais me preocupa hoje, que além de ser uma prefeitura, com a dívida dessa, com a dificuldade que nós estamos enfrentando, hoje é um município que está inadimplente. Essa inadimplência por falta de pagamento com o INSS, né, para vocês terem uma ideia, a dívida com esse INSS hoje está em torno de 4,5 milhões, até já me prejudicou esse mês, onde eu tinha feito um acordo com a Receita para não bloquear o dinheiro do dia 10, que vinha sendo bloqueado, e esse acordo não foi cumprido, né, perante a Receita, e nós fomos surpreendidos no dia 10, um bloqueio lá no valor de R$130 mil, que já de início já começa a nos prejudicar, porque a minha intenção a partir de agora é levar o salário do funcionário em dia. Quero, se Deus me permitir, no dia 30 de janeiro, pagar o salário de janeiro e começar a negociar, né, com esse funcionário o seu salário atrasado. Porque salário é uma coisa sagrada, o funcionalismo trabalhou e precisa de receber. Então acho que vai ser um dos grandes desafios, vai ser esse. Diante de todos esses problemas, né, diante dessa casa, digamos, desorganizada, né, que o senhor encontrou, né, para essa gestão, né, para esse seu governo, o que o senhor pensa em relação ao futuro, aos compromissos da prefeitura? O senhor pensa em alguma estimativa de tempo, né, para que o senhor consiga colocar minimamente a casa em ordem, pensando também, né, na equipe de governo, né, que o senhor reuniu para resolver esses problemas? Justamente. Então, como eu já tinha dito aqui no início, né, nós tivemos que fazer um choque de gestão. Com isso, para você ter uma ideia, hoje o quadro de comissionados da prefeitura são 40 cargos. Eu entrei nessa administração simplesmente com 4 cargos comissionados, né, onde nós vamos ter uma economia aí de 36 cargos que não vai participar de início dessa minha, né, nova administração. E eu preciso muito planejar isso aí. Eu já comecei a sentar, né, com alguns credores que a gente não tem agora de início como fugir, né, que o principal é a INSS, com a dívida de 4,5 milhões, agora é dia 1º de fevereiro, estarei sentando com o diretor, com o chefe Giovanni Oliveira, para a gente estar negociando, parcelando essa dívida, para que não possa, né, comprometer a administração.
A nossa segunda preocupação é com respeito à CEMIG, né, dívida essa alta pelo tamanho de Carmo da Mata também, que hoje ultrapassa R$ 1.200.000 com a CEMIG, onde o administrador anterior, né, o prefeito, fez uma negociação com a CEMIG, um parcelamento aí de 60 meses e colocando um juro alto, né, para a prefeitura estar pagando. Eu vou voltar à CEMIG, vou tentar uma nova negociação para a gente pelo menos estar fugindo, né, desse juro, que eu acho que não é correto uma prefeitura numa situação que está hoje, né, pagar aí quase R$ 30.000 de juro, nós não vamos ter condições nenhuma. Então a minha intenção é essa, é primeiro planejar essas dívidas, que nós temos esses compromissos que eu não tenho como fugir, nós temos um salário, né, os salários atrasados do funcionalismo, que eu vou ter que sentar, negociar para a gente poder estar parcelando. E outra coisa também, que eu tenho que colocar pelo menos alguns carros, né, aptos a poder estar trafegando, né, não só dentro do município, mas fora. Hoje nós não temos sequer um maquinário, né, que esteja funcionando, nós estamos pegando as estradas em péssimas condições, nós vamos começar as escolas agora em fevereiro, eu preciso estar, né, transportando esses alunos da zona rural para a zona urbana. Então, com toda a sinceridade hoje, né, se a gente não tiver uma ajuda que seja do governo federal, acho que o primeiro passo é eu conseguir colocar a cidade adimplente a receber alguns recursos. Se a gente não conseguir, né, esses recursos a nível federal ou estadual, eu tenho quase certeza que nós vamos passar os 4 anos, né, o meu mandato, a simplesmente administrando a dívida, né, que foi deixada pelo ex-prefeito. Com a existência dessa dívida, o senhor já mencionou aqui, né, sobre a situação do transporte das crianças em relação à educação, né? Mas e os outros setores, prefeito? O senhor acha que serão prejudicados também? Questão de transporte de saúde, talvez investimentos que poderiam ser feitos ou que estavam nos seus planejamentos, talvez serão protelados? Com certeza. Sabe qual que foi a maior dificuldade, a maior tristeza que me encontrou já nesse início? Só para você ter uma ideia, logo no início eu procurei, né, a GRS aqui em Divinópolis, que é a Gerência Regional de Saúde, sentei com a Kênia, a nossa superintendente, uma pessoa que não está medindo esforços para estar nos ajudando em Carmo da Mata, e ali eu já deparei que hoje na nossa gerência é composta de 54 municípios, e o pior dos 54 é Carmo da Mata. Da mesma forma, eu encontrei ontem na Superintendência Educacional aqui junto com a Vera, onde vários municípios também fazem parte dessa área, e o pior de todos é Carmo da Mata. Então, além da gente começar uma administração onde a imagem de Carmo da Mata é só negativa, a gente encontra essas dificuldades, né? Hoje, como você fez a pergunta com respeito a essa educação, é muito preocupante, que eu acho que a gente, para iniciar um bom governo, uma boa administração, a gente precisa começar a prevenir as coisas, né? Então eu tenho dentro do meu projeto de governo fazer um trabalho muito sério com as crianças de Carmo da Mata, né? Mesmo com essas todas as dificuldades que a gente está se encontrando. Dessas 4 pessoas que eu iniciei a conversa aqui, que eu te falei, né, que estão hoje fazendo parte comigo no governo, são gestores, né, pessoas com capacidade para que a gente possa buscar soluções para a gente estar tirando o Carmo da Mata, né, dessa tão grande dificuldade que se encontra. Bom, moradores de Carmo da Mata, a situação do município não é como talvez o senhor mesmo gostaria de ter, né, assim, encontrado. Mas o que o senhor tem a dizer aos moradores de Carmo da Mata, para que eles talvez não fiquem tão assustados, né, com a situação do município? Com certeza, Ana. O que eu peço a cada cidadão carmense, né, é uma certa compreensão do que se encontra, né, a nossa situação hoje. Para você ter uma ideia, nós vamos ter que iniciar agora, já no início de fevereiro, um carnaval. E a turma de Carmo da Mata está acostumado com grandes festas, e eu vou ter uma certa dificuldade para poder estar organizando esse carnaval. Mas não é por isso que a gente vai deixar, né, de fazer esse carnaval vai ser feito, mas vai ser feito com uma certa responsabilidade.
porque hoje nós temos aí, né, uma saúde para ser cuidada, uma educação para ser feita, uma segurança para ser feita. Então eu não quero fazer o que o administrador passado fez, gastando aí até mais de R$200 mil com um carnaval. Quero fazer um carnaval com responsabilidade, né, e quero hoje a compreensão de cada um carmense, porque a partir daquele momento que cada carmense vê, né, a seriedade, a minha transparência, né, e a honestidade de conduzir isso que está acontecendo, eu tenho certeza que juntos, né, a gente vai conseguir tirar Carmo da Mata do que se encontra hoje. Ok, Almir Rezende, muito obrigada pela sua presença, viu? Acredito que agora os moradores vão ficar mais tranquilos e que acompanhem de perto, né, todo esse trâmite, né, porque a situação do município, infelizmente, é um pouco delicada. Repórter Ana Fabrícia Silva para a TV Sucesso.